A base de cálculo do imposto, desse imposto de ITBI, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Aí que começa a briga, né? Aí que começa a briga, né? Por que que começa a briga? Valor venal é um conceito jurídico indeterminado. Mas não fala isso pro Rogério não, que ele não gosta. Ele gosta de tipicidade fechada. A tipicidade Porque eu fechada... acho que nem tudo é indeterminado, só isso. Mas tem coisas realmente, venal virou um O problema. valor venal é um conceito jurídico indeterminado. Né? E o grande problema dessa redação legal é porque o imposto sobre a propriedade territorial urbana, o famoso IPTU, ele tem como base de cálculo também o valor venal. Tá? E, obviamente, a municipalidade ela estipula o valor venal para efeito de IPTU e promove o lançamento anualmente desse imposto, né, do IPTU, com base nesse valor venal. Então, se você olhar lá o seu carnê do IPTU, você vai lá e vai olhar que tem a descrição do valor venal de cada imóvel. Então, na ficha de lançamento de cada imóvel, existe a descrição pela municipalidade do valor venal daquele imóvel que está ali sofrendo a incidência do IPTU. Quando há a aquisição desse mesmo imóvel num ato inter vivos, ou seja, quando vai incidir o ITBI, a municipalidade ela tem tomado como regra, na maioria dos municípios, óbvio que existem exceções, arbitrar esse valor venal com base em critérios unilaterais estabelecidos com base em plantas de referência. O que é isso? A municipalidade entende que, para efeito de IPTU, o imóvel tem um valor venal e, para efeito de ITBI, ela arbitra outro valor. Eu acho justo. Né? O Rogério não vai achar, né? Não, justo é o preço da transação, cara. Né? Em ponto final. Isso é um problema. É a manifestação da capacidade contributiva, né? É o preço da transação. Isso é um problema, porque na cabeça do contribuinte, se a base de cálculo do ITBI é o valor venal, bastava olhar lá no carnê do IPTU, né? Aplicar lá 2%. E aplicar a alíquota e recolher o ITBI. Mas a municipalidade não entende dessa forma. Na maioria das vezes, a municipalidade se utiliza de critérios unilaterais, avalia o valor declarado pelo contribuinte, né, pelo comprador. Se aquele valor está dentro do parâmetro, ele aceita. Se o valor não está dentro do parâmetro, ele promove o lançamento por arbitramento na forma lá do artigo 148 do CTN. E aí começou o problema. Por que começou o problema? No arbitramento do valor, né, a municipalidade ela não tem se valido da dicção do artigo 148, que exige para o arbitramento, ou seja, para o lançamento por arbitramento, a instauração de um processo administrativo, sim, obviamente garantida a ampla defesa contraditória, e ainda assim, né, a comprovação nesse processo administrativo de que as declarações feitas pelo contribuinte são omissas ou não merecem fé. Não, isso também é o certo, né? Se a administração pública não concorda com o que você declarou, tem que haver um contraditório. Porque você falou assim, é justo o preço da transação. Às vezes, o preço da transação é um preço maquiado, né? Mas a fazenda tem uns elementos para poder... Então, a discussão é justamente essa. Se for disfarce, a gente tem que ter acontece uma coisa também, Júlio. Pode ser o seguinte, pode ser que o imóvel esteja deteriorado. Também pode. E esteja fora da referência. Por isso tem que ter um contraditório. Eu acho até que a administração, você não concorda com a transação... Manda a fiscalização lá, porque eles têm fiscalização. Aí vem entrando esse problema da fiscalização. Né? Porque... Imagina, São Paulo, que tem quantos imóveis? Exatamente. Tem São Paulo? Quantas transações imobiliárias são feitas? E outra coisa, o que acontece? Né? Nessas operações de compra e venda de imóveis, as partes do negócio, comprador e vendedor, estão sempre premidas pelo tempo. Quem está comprando, quer comprar, quer se mudar.
Geralmente quer adquirir a propriedade. E geralmente o cara está vendendo o dele, tem que entregar e está comprando outro para se mudar. É aquela oportunidade, né? Então você não há tempo hábil para você se lançar num processo administrativo fiscal. Por que não há tempo hábil? Porque o processo administrativo fiscal demora. Então, pela seção ática, teria que ser tudo lançamento por homologação. Eu declaro, eu recolho o tributo. Se a administração, você tem 5 anos para rever isso aí. Né? E aí é que a gente chega num ponto, né? Como os municípios geralmente não concordam com o valor declarado pelo contribuinte, eles arbitram um valor de acordo com uma planta de referência e esse valor geralmente é muito superior àquele que foi declarado pelo contribuinte e que muitas vezes é o valor real da operação. O que foi arbitrado, né? Não, o valor real da operação lá da compra e venda. Então, geralmente, o arbitrado é superior ao valor da operação. Você acha que a administração arbitra superior ao valor de mercado? Com certeza. Com certeza. Você acha que aquela pauta de referência que ele usa está supervalorizada? Supervalorizada. Né? Aqui no Rio de Janeiro... Porque eu li... Eles nunca concordam com o valor de mercado. Eu li as razões do município de São Paulo, que esse caso do STJ estava envolvendo o município de São Paulo, eles diziam que eles consultam não sei quantas imobiliárias para tirar uma média, né, ali do mercado, quanto que está valendo aquele imóvel. Mas veja, Júlio... Aí faz uma pauta de referência. Mas, Júlio, veja só, a média de mercado, vamos tomar por base um imóvel aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. A média do mercado, ela leva em conta o valor do imóvel que está em lançamento, ou seja, é um imóvel top do top, que está em lançamento, sim, né? Acabou de ser construído, e leva em conta também o valor do imóvel que foi construído na década de 40. Entendi. Quando você leva isso para a média... Nesse exemplo que o Alex falou, eu já vi imóveis em Botafogo, por exemplo, que o metro quadrado é R$19 mil e o mesmo imóvel no mesmo mas no mesmo bairro, metro quadrado R$8 mil. Exatamente. Porque quando você leva para a média, aqueles imóveis mais deteriorados vão pagar mais caro. E os imóveis mais caros, eles aceitam o valor. Você inverte a capacidade contributiva. Exatamente. Né? Você perde o parâmetro da capacidade contributiva.